Estamos de volta com o nosso querido convidado de hoje. Prometi aqui, tô a tarde inteira prometendo que Marcelo Calmo estaria aqui e tá aqui o homem. E a entrevista hoje é sobre futebol. Putz, daí galera, tudo bem? Mas não é um bom dia, né? Não é, né? Tu também tá sofrendo? Pra mim não é. Eu não ia perguntar o time já de cara, assim, mas já entregou, né? Foi sofrido, né? Puxa. Cara, e tu sabe que eu não gosto muito de olhar Grenal, porque acaba geralmente é um jogo chato, um jogo feio, um jogo que muita não briga, acontece né? tudo menos futebol. E ontem, casualmente, eu tava no aniversário de um amigo, e aí deu pra assistir com mais atenção assim o jogo. Aham. E foi um jogo diferente dos outros recentes que a gente tinha visto. Até fazia tempo que não tinha, né? Afinal de contas, tem aquela questão que o Grêmio não pôde jogar no passado, Série B, aquela coisa. Ô, Vini, Um pouquinho de onda tem que tirar também, né? o Vini que é gremista, se quiser passar aqui na frente da câmera, pode, tá? Quiser aumentar o microfone do Marcelo lá, eu sei que é isso que tu tá querendo, vai lá. Depois a gente corta, a galera que tá ouvindo na internet, eles sabem que aqui então é... é a no- única onda que eu vou poder tirar hoje, mas Que enfim. tristeza, né, cara? É Mas, tão triste enfim. ver o Grêmio bem, né? Quando eles... Agora, quando chegou o Soares, me deu uma tristeza, assim. Eu pensei, por aqui... Também é colorado. Sim, cara. Então, eu pensei, será que eu falo com ele disso hoje? Achei que tu não ia querer falar. Não, faz parte. Eu, graças a Deus, não assisti o Grenal. Eu realmente... E aí eu falava ontem também, né, que... Então, como eu não gosto muito de assistir Grenal, pra essa coisa toda, eu gosto do Grenal antes. Aham. Porque esse troço de tu ficar tirando sarro de um amigo e não sei o quê, isso é muito legal. Sim. E tem que levar na esportiva. Quando é saudável, quando é Tem na que levar na esportiva... esportiva. E eu ouvi um cara falando um troço assim, bem relevante também, agora já mudando um pouquinho de contexto, né? Que esse clima do Brasil tão polarizado, tão distante, tão... O Rio Grande do Sul vive isso desde a sua essência. Ou tu é Inter ou tu é Grêmio. Exato. E a gente tem aprendido com o tempo que os dois podem conviver e tem que conviver em harmonia para as coisas fluírem. Exato. Então, talvez a gente possa usar esse exemplo da grenalização para dar uma palavra também de incentivo de, olha, independente de direita ou esquerda, enfim, independente, o Brasil tem que estar acima de tudo. E tu segue sendo brasileiro, Exato. tu segue precisando trabalhar, se alimentar, dormir de noite, né? E eu achei bem legal essa comparação com o Rio Grande do Sul, com o Grenal, trazendo para os dias atuais. Então, quem sabe, fica aí também um pedido especial. Eu acho que o que incomoda na questão da polarização é quando a gente não respeita o espaço do outro. Eu acho que isso é muito chato, assim, no momento que tu tem que pensar igual a mim, já não fica legal a nossa relação, assim. Acho que qualquer relação humana, ela depende da gente respeitar o espaço do outro. Perfeito. Então, E ouvir, tentar entender e buscar entender por que pensa desse jeito, Isso. assim, e a divergência faz a gente crescer, né? E tu vê As diferenças países... faz a gente evoluir, crescer, ter novas ideias, mas vamos lá. A gente vê países, principalmente, sei lá, do norte da Europa, por exemplo, que a política é um pouco mais equilibrada e que a sociedade acaba prosperando um pouco mais, os caras chegam e debatem. Não, vamos tentar debater o que é melhor para nossa cidade. E aí chega a um consenso. Nem sempre é fácil chegar num consenso. Mas pelo menos se busca chegar. No Brasil a gente chegou num ponto que a gente nem quer saber de qual que é o problema. A gente já tá discutindo com o outro porque ele é colorado e porque eu sou gremista, ou vice-versa. E é isso, né? Na política se transformou... E por isso que eu acredito tanto nos municípios, sabe? Porque a nossa, agora trazendo para a realidade lajeada, a nossa realidade é completamente diferente de uma realidade do Estado, muito mais diferente de uma realidade de Brasil, a nível Brasil. Porque, querendo ou não, aqui as pessoas se conhecem, se encontram, e não é só naquele ambiente político, naquele ambiente de tomada de decisão. A vida das pessoas acontece nas cidades. E no caso de Lajeado, falando agora da Câmara de Vereadores, a gente tem uma representatividade de diversos segmentos, de diversos partidos, de diversas ideologias, e se busca, apesar desse grande número de ingredientes, se consegue ter alguns conceitos em comum, que são aquelas bases mestras que fazem a cidade seguir e prosperar no mesmo sentido. Então, isso é muito legal. Por isso que eu acredito tanto nos municípios. Sim. No estado isso é mais difícil,
porque não tem tanto essa relação. E na União, na União Aí é quase missão impossível. Putz, é muito mais difícil. Mas sabe que semana passada eu tava te falando que eu tava com a Paula aqui. Ela é muito admiradora do teu trabalho também, assim como eu. Já vão rasgar a seda logo. Que legal. Porque eu realmente acredito que Lajeado tem prosperado. A gente passou por talvez a fase mais difícil das nossas vidas. Provavelmente a fase mais difícil que todos nós vamos passar. Sim, eu acho que se tomara, Nem nossos pais, nossos avós passaram pelo que a gente passou na pandemia. E a gente conseguiu dar a volta por cima como município e tua gestão já via bem antes. Conseguiu se manter ali, tivemos uma enchente muito braba. Muita gente esquece, né? Agora quando recomeçam as chuvas, todo mundo, enchente e tal. Mas foi muito feia. Foi muito feio. Talvez tá entre lá as top 3 da história. É. E o município de Lajeado foi atuante. Ele foi. Não se absteve, não ficou lá escondido, pensando, vamos ver o que dá aí, como a gente viu outros municípios fazer, né? Então, assim, realmente foi uma baita gestão. Tá sendo, né? Ela tem mais aí 2 anos ainda, né? Sim, mais 22 meses. Não que tu esteja contando, não, né? mas alguém me disse, cara, falta 22 meses pra acabar. Eu digo, putz, mas já? É bastante, cara, é bastante. Dá pra fazer bastante coisa, vem muita coisa legal aí pela frente. E, enfim, daí a Paula tava aqui, que foi a primeira entrevistada, tu é o segundo nesse espaço novo. E a gente falou sobre isso, evidentemente, tem divergências lá na Câmara, como tem em qualquer lugar. Mas, assim, a gente consegue hoje no Lajeado ter um certo equilíbrio de a Câmara conseguir atuar em conjunto com a Prefeitura. Nem sempre é possível ter... Não é um mar de rosas, mas eu acho que se a gente colocar em uma régua dos municípios brasileiros, Lajeado tá lá em cima, porque tem muito projeto lá que vai para a Câmara, de empresas aqui da região que precisam de ajuda. Muitas vezes o contrário também, o próprio município precisa de um amparo deles, e eles também muitas vezes do amparo do município. E eu acho que tem rolado um equilíbrio muito bom, assim. Então, eu acho que esse equilíbrio na política... ele reflete na sociedade também. A gente vê, talvez, uma taxa de criminalidade um pouquinho mais baixa, né? O índice de desemprego um pouquinho mais baixo. A gente não está falando que Lajeado é um paraíso e que, né? Mas, assim, se a gente vai comparar com muitas cidades do Brasil, hoje a gente é um município pujante. É pujante e é de ponta. E, assim, se a gente for classificar os principais projetos da cidade... eles contam com uma construção coletiva, que faz parte... Prefeitura, faz parte vereadores, faz parte Univates, faz parte hospital, faz parte sociedade civil organizada, enfim. Então, divergências é natural que se tenha, mas quando se tem alguns horizontes, alguns caminhos para serem seguidos, e aí eu trago o projeto do Pacto Lajeado pela Paz, né? Que é um mega projeto que ele acaba entrando num grande universo. Eu não vou dizer todas as casas, porque é muito grande. É muito grande dizer em todas as casas, mas o pacto, por exemplo, a gente, através das escolas, a gente consegue entrar em 10 mil lares das escolas públicas, consegue entrar em outros, talvez 5, 6 mil lares das escolas estaduais e outros 5 mil lares das escolas particulares. Então, aí já deu 20 mil lares. São números muito, muito relevantes. E também o Promove, que busca popularizar a linguagem de inovação, de tecnologia, que é o futuro do mundo, cada vez mais respostas mais rápidas, mais concretas. Então, são os dois pilares, um emprego e renda, e o outro inovação, a outra a área social. Então, e essa construção, ela independe de ideologia política, independe de partido A, B. Não, são construções de cidade. E se a gente seguir dando essa ênfase para esses projetos, a gente vai seguir tendo um crescimento natural. E aí depois muda um pouquinho. O que muda um pouco é o foco que tu dá mais numa área ou outra. Isso faz parte de cada modelo de gestão daí. E essa questão do Promove, do Labilá e todas essa parte inovadora de Lajeado deu destaque nacional para a empresa, para o município, né? Então, assim, para quem não sabe, Lajeado teve lá em segundo lugar, né? Naquele prêmio, qual foi que... Teve um que foi primeiro. Eram 3 categorias de ecossistema surgindo, ecossistema em desenvolvimento e ecossistema consolidado. E nós ficamos em primeiro lugar no ecossistema em desenvolvimento. Por quê? Porque por causa dessa grande construção de cidade.
E agora a gente tá trabalhando, hoje de manhã eu vi nisso, para novamente inscrever agora o Promove nesse prêmio que ele é oferecido pela Confederação Nacional da Indústria. E daí entra o Senai, o SESI, que são os organismos do Sistema S vinculados à indústria. Então, para a gente estar novamente repetindo, e é interessante que não existe fórmula pronta, né? Cada uma das cidades, cada uma das corporações, cada uma das pessoas que procurar inovar, claro que é bom tu buscar exemplos de outras, exemplos que deram certo e tal, mas não é uma receita pronta. Tu tem que tentar entender quais são as tuas vocações e, com base nessas tuas vocações, desenvolver o projeto. E a gente tem tentado fazer isso. E sempre que se cria um programa, um projeto, o primeiro, segundo ano, eles são naturais porque está todo mundo empolgado, né? Aí depois a manutenção é um desafio. E falando do Promove, por exemplo, nós temos números muito interessantes, muito robustos na área da saúde, que é uma das áreas foco. Eu estava... É notícia agora que repetiu-se de novo a análise no Brasil afora dos melhores hospitais do Brasil, e o Hospital Bruno Born está lá de novo. Figurou ano passado. Porque está incrível também, né? E se a gente olhar as cidades, eu acho que não tem nenhuma com até 100 mil habitantes. São todas grandes cidades com grande potencial. E nós, Lajeado, com toda essa organização, claro que o mérito é principalmente do Hospital Bruno Born, mas é todo mundo querendo caminhar na mesma direção. Exato. E isso serve de impulso, serve de motivação para ir adiante. Então, no Rio Grande do Sul, as cidades que se destacaram nessa área foram Porto Alegre, que é natural, que é um polo de saúde, Caxias do Sul, Passo Fundo e Lajeado. Ou seja, cidades de imensas proporções e uma cidade menor, né? Então é a prova de que, antes quando eu estava elogiando a gestão, não foi à toa, não é... A gente aqui nesse programa, galera que já nos acompanha há mais de um ano aqui... Se tem que criticar alguma coisa, a gente não... Eu acho que a crítica, quando ela vem pra gente crescer juntos, ok. Mas muitas vezes a gente elogia a Prefeitura de Lajeado, e eu tenho a honra de, assim, ter feito essa conexão com a Prefeitura, de a gente divulgar hoje eventos e tudo mais. Não é rasgação de seda. Eu acho que a gente tem que ser portal de voz da sociedade, ou pra sociedade, do que tá acontecendo lá, e não só ficar criticando. Acho que a gente vê a política como... a gente demoniza muito. Mas o prefeito, mas os vereadores... Tá, mas espera aí, vamos tentar entender o que os caras estão fazendo, vamos ver o que tem de bom também. Então, assim, acho que tem muita coisa boa sendo feita e não é de hoje. E tem muita coisa que precisa melhorar, naturalmente. Exatamente, a gente vai... todo cidadão deveria querer melhorar, assim como na tua casa, se tem uma lâmpada queimada, tu quer trocar aquela lâmpada. Então, é natural. Agora, vamos conversar e falar assim, precisa de um eletricista, ou a gente pode eu mesmo trocar? E aí, a lâmpada tem que ser trocada. Eu acredito muito na resolução dos problemas. Eu sou uma pessoa muito inquieta, assim. Quando tem uma coisa, tanto o exemplo da enchente, quando o cara tem que botar a cara e tem que tentar resolver. Isso também faz parte do cidadão, né? Quando o cidadão tenta resolver o seu problema, cara, uma coisa que me entristece. Lixo verde nas calçadas. Pois é até bom a gente falar disso aí. Por que o cidadão... Cara, o cidadão teria que... Por que ele vai botar na calçada e não dar destino? Seja lixo de poda de árvore, se gasta um valor muito expressivo que poderia estar investindo em outras áreas. Mas... assim, é um problema muito pela falta de consciência. Muito menos de falta de ação da prefeitura do que... Porque Lajeado hoje realmente tá uma palhaçada o que as pessoas estão fazendo. De pegar e atirar tudo na frente da própria casa, ou quando não era, tem um terreno baldio, aí mesmo que... Ou no vizinho, isso... Deixa na frente da casa do vizinho, então assim, gente, é o mínimo de consciência, chateia, né? Realmente fica chato pra cidade, porque a gente é uma cidade muito limpa. Tu anda em qualquer rua de Lajeado e eu vejo pessoas que vêm, principalmente da grande Porto Alegre e tudo mais, eles falam, nossa, como essa cidade é limpa, né? Tu não vê lixo no chão. Eu também, muita gente que nos visita traz esse feedback, assim, de uma cidade organizada, uma cidade limpa. E isso também, a gente, quando foram divulgados os números preliminares do censo, nós também ficamos assim levou
Um susto. Um susto, porque se projetava o crescimento da cidade, mas beirando 100 mil habitantes foi realmente uma notícia foi assustador, assim. Acho que todo mundo falava em 80, né? E a gente procurou entender por quê. E o último censo, ele tinha... Cara, nós vamos emendando um assunto no outro. Não sei se esse propósito... Não, aliás, eu nem ia falar muito de política. Tu que entrou na política, porque é natural, que é o teu trabalho, mas depois a gente quer contar um pouquinho da tua trajetória. Mas vamos embora, vamos emendando um no outro. É isso aí mesmo. E aí a gente procurou entender de como houve essa surpresa do número, assim, de habitantes. E o último censo, ele tinha sido em 2012. Então, a população era em torno de 75 mil habitantes. E o crescimento, conforme os dados do IBGE, eles consideram apenas nascimento e óbito. E não consideram imigração. Que teve muita, né? Então, esse grande pulo aconteceu pelas pessoas de outras regiões que acabam vindo morar em Lajeado, gostam e acabam ficando. Sim, então, porque tem emprego, né? Hoje Lajeado tem mais emprego do que pessoas para preencher as vagas, né? Sim, assim, é o problema no Brasil isso, porque parece uma coisa boa, mas não é, porque o nosso problema no Brasil não é falta de vagas de emprego. A gente não tem as pessoas para encaixar aquelas vagas, né? Então a gente tem muito desempregado e muito emprego. É uma coisa muito maluca isso, né? Que o cara pensa assim, bom, eu sou formado em tal coisa. Como é que eu vou trabalhar em determinada coisa que não é a minha área? Então, é um exercício um pouco difícil para a sociedade em geral e Lajeado enfrenta isso também. Tu, aliás, é formado em Direito. Eu sou formado em Direito, Então, tu atuava como advogado antes? Eu fiz minha formação, estudei no ensino médio, ensino fundamental, ensino médio no SEAT. E aí passei na faculdade de Direito em Santa Cruz. Então, fiz o Unisc. O apelido de patrola vem de lá. Não, era porque tu patrolava no futebol mesmo. Porque ele me marcou um dia, rapaz, eu tô até agora roxo aqui. Brincadeira. Mas foi bom o joguinho, né? Foi bom o joguinho. Foi a Câmara contra a Prefeitura. Tá louco. Aí tava o Taxa pra avacalhar, aquela coisa toda. Mas aí, da onde veio o Patrola? O Patrola foi, cara, isso me acompanha desde os 6 anos. Sério? Daí teu irmão também tem o mesmo apelido já, né? Isso foi lá na escolinha do Tiricaça aqui. E quem deu o apelido foi o Jura. Sério? Desde muito cedo. Imortal Jura, que hoje ele tem, como é que é? Ele recebeu o título de cidadão. Título de cidadão lajadense. Eu até mandei para ele também quando aconteceu essa reconhecimento, enfim. Sim. Então vem de lá. E eu sempre gostei muito de futebol. Eu adoro jogar. Agora faz um tempo que não jogo. Fiz 3 cirurgias de joelho, naturalmente, por causa da habilidade, aquela coisa toda. Aquele excesso de habilidade. E agora não jogo. Faz um tempo que não jogo mais futebol. E na minha adolescência eu jogava muito basquete também. Tu gostava de basquete? Gostava muito de jogar basquete. Eu adoro. Pô, adoro. Só o tamanho não me permitiu, né? Eles queriam que eu fosse a bola, no caso. Foi difícil. Não, e nós fizemos nas escolas evangélicas a gente ficou bicampeão nacional. Pelo SEAT. Era muito forte? Era muito forte. Já era SEAT Bira? Não, foi antes ainda. Naquela época, o Bira era o clube da cidade e o SEAT lá que iniciou. Isso foi em 91, 92 ali que começou essa vocação do SEAT para investimento no basquete. E a gente foi bicampeão lá naquela oportunidade das escolas evangélicas. Um título em São Leopoldo e outro em Brusque. Então, histórias bem legais. São Leopoldo tinha o Pastor Domus, não era? A escola Domus é Porto Alegre. É Porto Alegre. Eu lembro que era muito forte a rede luterana, né? E o Domus é Porto Alegre. São Leopoldo Sinodal, não vou lembrar o nome. Colégio Sinodal, acho que é o nome. Não vou lembrar o nome completo agora. Então vem essa trajetória no esporte, o Patrola vem dali então. Mas então era do futebol, mesmo que tu era pequeno, já vinha dali. Tu já chegava junto. Mas sempre jogou de zagueiro. Sim, mas o zagueiro é habilidoso, né, cara? Ele sabe sair jogando. Por isso que o Alex Braga tem um programa aqui na rádio, ele mandou antes. O Alex é muito ruim, né, meu? Ele falou, convida ele pra ser zagueiro do Aliança, que o Aliança precisa. Eu falei, não, ele não se vende, ele é coroas, desde que nasceu. Mas eu fiz 3 cirurgias de joelho, daí eu... Largou. Daí mudou o foco. E no Aliança é muito competitivo, né, cara? O Aliança é o time mais antigo lá do Tiricaça. Mas meu pai jogou no Aliança. É mesmo? Meu pai jogou futebol no Aliança. Meu bisavô jogou... Brincadeira, não quero. Então tu vem lá da infância, já tinha um engajamento ali dentro de você, tu já cresceu assim pensando, bom... cara, eu gosto desse negócio de me envolver nas coisas. Ser presidente do Grêmio, ser não sei o quê, do Grêmio Estudantil, no caso, né? Ou não? Cara, eu
não entra em toda a briga, assim, não entra em toda a disputa, eu vou analisando, assim, né? E atento às oportunidades, assim. Então, uma liderança esportiva eu sempre fui, sempre exerci liderança esportiva. Aí, na faculdade, Santa Cruz já era mais distante, não foi tanto o meu perfil, assim, de liderança. Mas como é que essa coisa surgiu, então? Porque e aí eu me formei em Direito e aí fui convidado para trabalhar na prefeitura de advogado. Ah, tu foi advogado da prefeitura fui primeiro. Advogado da prefeitura. Eu entrei na prefeitura em 2001. Tá. E aí eu fiquei até 2000 e comecei com o Schumacher. Já era o Schumacher na época. Era o segundo mandato do Schumacher. Aí depois veio 2 mandatos da Carmen. E aí eu trabalhei também como procurador. E aí chegou um momento que, vamos seguir outro caminho, né? E aí em 2012 eu era presidente do Partido Progressista. E aí, assim, por conjunturas, por situações, enfim, surgiu a oportunidade de concorrer naquele ano. Concorrer a prefeito. E, cara, mas tu tá louco? Os caras não te conhecem. E era uma coisa que meio impactante, que tu era um cara muito... Ainda é um cara muito jovem, assim. Então era estranho até de ver uma campanha porque a gente estava acostumado com o Schumacher, com a própria Carmen, que, aliás, nossos sentimentos da família, né? Falamos dela que semana passada, no dia seguinte, ela acabou vindo a falecer. Mas, enfim, a gente tinha essa imagem de prefeito ser um cara mais velho, né? E aí, quando vem um cara jovem, tu fica assim... Realmente foi impactante para todo mundo, né? E não deu certo aquele projeto naquela época, em 2012, o Schmidt assumiu 13, 14, 15, e aí 16 tem eleição de novo, e aí o fato de ter participado já de um processo eleitoral assim majoritário ajudou muito, né? E muitas das propostas que a gente tinha em 2012, a gente conseguiu repetir em 2016, e, por exemplo, a abertura das ruas ali atrás da Igreja da Matriz, do Madre Bárbara, aquele era um projeto que a gente tinha apresentado em 2012. A ligação lá com a 386. E conseguiu executar agora nesse primeiro mandato, e aí no segundo foi a conclusão com o Parque da Orla, com aquela nova utilização daquele espaço todo ali. Que tá evoluindo ainda, né? Agora foi o Monumento das Águas faz o quê? Acho que um mês que foi inaugurado. Agora, 26 de janeiro, 45 dias talvez. Muito recente. Mas, por outro lado, caiu no gosto já da incrível, população, né? Toda. Eu fiquei surpreso mesmo. Nesse mesmo dia, eu entrevistei o Renato Borghetti, porque ele veio tocar aqui, e a gente acabou fazendo, tem um programa chamado Backstage. E aí, entrevistei ele e pensei, cara, coitado do cara, ele vai lá tocar, um dia tava meio pra chuva. Sim, tá. Lá na orla, que ainda a galera nem frequenta e tudo mais. E aí, quando a gente saiu da entrevista e foi pra lá, eu me surpreendi, cara. Não tinha lugar pra estacionar, assim. Eu tinha ido gravar a abertura do programa lá e voltei depois. Eu fiquei, meu Deus, mas então já pegou. Né? Porque ali o acesso é bom, o lugar ficou super bonito, né? Acho que deu tudo certo. E a água cativa, né? A água chama, né? Esses elementos naturais, água, fogo, enfim, vento, enfim, elas cativam. Sim. A gente precisa do contato com a natureza também, né? Precisa. E a gente tem aquele rio magnífico ali. Sim. Eu acredito realmente que a melhor forma de preservar é tu tá vivendo ao lado, é tu tá usando. Então, aliás, muita gente não sabe que Lajeado e Estrela surgiram à beira do rio por ser à beira do rio. Como muitas cidades antigamente tinha água potável ali, né? Então, vai ver a maioria das cidades no mundo tem um rio passando no meio, né? Aqui é praticamente isso. A gente tem 2 municípios, mas o rio passa no meio. Depois que a gente foi abandonando ele. Foi vindo pra cá a cidade e aí esqueceram do nosso querido Taquari, né? E aí a gente faz questão de resgatar, de levar a galera lá pra beira do rio. E tem muita coisa legal ainda pra acontecer lá naquele quadrante, lá naquele contexto. E pra você como pessoa, assim, porque, cara... Entrar na política... Aliás, eu confesso que também lá no início eu pensei, meu Deus, como é que o Marcelo vai fazer pra chegar no meio dessa galera, que é tudo gente mais velha, já vão torcer um pouco o nariz, o cara no primeiro mandato, e querendo ou não, teu trabalho é ser advogado. Então, por mais que tu tenha pepino como advogado, é um pepino muito diferente da política, que tem um monte de birrazinha, tem um monte de ego envolvido. E tu parece flutuar muito bem no meio desse ambiente, assim. Isso me surpreendeu muito, assim, também, quando eu te vi já nos primeiros eventos.
essa segurança, assim. A Sim. segurança de chegar no meio, conversar, falar. Quando os caras fazem perguntas meio capciosas, tu vai lá e leva na boa, mesmo em Sim. entrevistas e tal. Então eu acho que tu conseguiu achar um personagem ali, que todos nós temos um personagem, que ficou muito agradável, assim, como político. Um cara que transmite segurança pras pessoas, né? Não sei se tu tem essa noção, assim. Eu tenho uma característica assim que eu não gosto de decidir as coisas de forma imediata, sabe? Uhum. Eu gosto de. Sempre que vem um problema mais complicado, mais difícil, eu, eu gosto de compartilhar com algumas pessoas, Uhum. buscar uma posição e daí decidir. E aí, depois que decidir, aí a gente segue por aquele caminho. Isso facilita muito porque a tua decisão vai estar pensada, né, cara? Provavelmente tu não vai contentar todo mundo. E não vai contentar. Nunca vai, né? Nunca vai. Mas, por outro lado, é uma decisão que ela foi refletida, é uma decisão serena, é uma decisão consciente. E isso te dá elementos para daí tu conseguir conversar com quem quer que seja para demonstrar o teu lado, independente do que quer que a outra pessoa tá pensando. E eu faço muito isso. E isso favorece trabalhar, falar sobre diversos temas, diversos assuntos Sem de medo, uma né? maneira, sem medo, de uma maneira mais leve, porque se tentou colocar na posição daquela pessoa que está questionando, mas a gente entendeu que não seria o melhor caminho. Sim. E, querendo ou não, esse é um dos papéis do prefeito, tem que decidir. É. Tem que decidir. E tem uma coisa muito legal que tu faz também, que é delegar funções. Eu acho que, às vezes, eu acho que a gente peca em qualquer coisa que a gente Sim. faz na vida quando a gente quer abraçar tudo. Eu vou resolver isso, eu faço aquilo, e tu não consegue. Muito Não. menos sendo prefeito num município que hoje, né, 100 mil habitantes, e tão potente como a gente é. Aham. Então, eu acho que tu tem esse mérito também de, cara, não vou conseguir resolver isso sozinho, deixa o fulano tomar por conta própria aquilo, e aí a gente vai conversar. Então, acho que fica a dica para qualquer político que tomar que assumir um cargo maior. Eu acho que isso é fundamental, Tu precisa cara. trabalhar com equipe, né, cara? Tem que Ninguém ganha, trabalhar, ninguém ganha jogo nenhum sozinho. Exato. Campeonato ganha, mas que jeito. Outro dia eu vi uma frase muito Tem- legal. Sozinho tu chega rápido. Agora, em equipe tu chega muito longe. Muito né? longe. Então, assim, isso é muito legal. Isso ficou marcado em mim, assim. Quando E isso vem da minha vocação pelo esporte também, né? claro, espírito de equipe. Desde pequenininho, quando o treinador vai lá e vai, cara, é todo mundo junto, quando ganha todo mundo. E a gente pratica realmente. E tu entrou na política também num momento que é meio maluco no sentido de o jeito que a gente consome tudo, né? Através da mídia. A mídia hoje mudou demais. Muito, muito. Antigamente os caras vinham com panfletinho e tal e se Bah. fazia campanha só desse jeito. Sim. E hoje a gente tem que atuar nas redes sociais, por Sim. exemplo. Tu tem que ser, televisivo, tu tem que... Enfim, e tua rede social, ela é misturada, né? Ela tem a tua vida pessoal com o teu trabalho de prefeito ali. Teve alguma mentoria? Tem algum trabalho nesse sentido? Ou tu só vai... Cara, eu tento publicar o que realmente acontece. Aí às vezes são situações engraçadas, às vezes são Aham. situações preocupantes, às vezes são situações. Enfim, publico realmente como é o dia a dia. Sim, a gente trabalha com filtros, o Lê tá aqui, o Lê é um filtro, né? A Francine também. Pra dar uma segurada, fala assim, prefeito. Porque tem muitos assuntos que são bem complicados, assim, inclusive de trazer a público. Enfim. Mas procuro ser o mais fidedigno possível. Sim. Então, Essa é a posto parte... com as minhas gurias, com as minhas Sim, filhas. e é aí que eu ia chegar, né? Porque eu acho que aqui em Lajeado, talvez os outros prefeitos não chegaram a pegar essa era. Sim, Então a gente não sabia muito da vida do Schumacher sim. como pessoa, assim. E tu logo de cara já postava fotos com as filhas, andando de Sim. bike. E eu sempre achei muito legal, acho que era uma linguagem muito moderna, assim. Pra época, isso era, né, 7 anos atrás. Então, assim, tava começando a migrar pra esse mundo. A gente começando a compartilhar mesmo a vida, Sim. porque hoje tudo que tu faz é postado, né? Aham. Então, assim, também tem esse equilíbrio que, bom, isso aqui eu vou postar, Sim. isso aqui eu não vou postar. E por tu ser um prefeito jovem, tinha essa coisa, bom, será que ele vai agir como prefeito velho? Que vai ser um cara que vai se esconder ali, né? Não vou mostrar minha vida pessoal. Ou vai mergulhar de cabeça? Me parece que tu mergulhou de cabeça, né? Eu mergulho, cara, eu adoro fazer festa, adoro noite.
E sempre que tem uma noite bacana, eu posto eu lá no meio da Sim. noite, fazendo festa, não sei o quê. Aí também os compromissos formais, os compromissos a gente posta também, porque... Mas, Mas a cachaçada é que a galera gosta que dá bastante curtida, né? Esse lá, o prefeito é cachaceiro que nem eu. Né? É maluco, mas eu acho que humaniza, cara. Sim, eu acho que cara, esse é pá. fundamental. Acho que hoje a gente vive num momento que deu de ficar se fazendo, de ser quem tu não é, assim. Sim. Mostra de uma vez quem tu é. Eu gosto né? de uma cervejinha, né? Até brinco. Claro. O Eu Rogerinho ofereci me pra ele ofereceu não uma quis, Heineken. é. Eu digo, meu, segunda? Pois é, aqui a gente Segunda, não vamos tem ficar um muito esse dia, não. negócio. A ideia era a gente encher a cara aqui mesmo, não, mas Tá. a questão é essa, eu acho que a gente realmente ser autêntico, né? Sim. Eu acho que tu... não vou nem te perguntar, porque eu acho que já foi muito perguntado, principalmente no ano passado, do futuro político. Se quiser compartilhar, tudo bem, mas não vou botar essa pressão que eu vi tu tomar muitas vezes, chegar lá na rádio e o cara... Tá, mas tu vai ser Candidato ou tu não vai? Tu vai fazer... Eu não acho tão legal. Se quiser falar dos seus projetos futuros, tudo certo. Cara, eu tenho recebido com bastante frequência essa pergunta, assim. Eu digo pra quem me pergunta que eu não sei o que eu vou fazer depois. Exato, mas Eu tu não tem que decidir agora. Mas sim, o teu espaço está aberto, com Sim. certeza, assim, a conexão Mas com certeza, o que eu vou fazer é me dedicar muito até o dezembro, até 31 de dezembro de 2024, para realmente cumprir aquele papel pelo que fui eleito, né, cara? Aham. Pá, podem exigir, pedir, solicitar, o Marcelo está à disposição, essa é a função, o Marcelo foi eleito para isso, e é isso que a gente gosta de fazer. Cara, a gente vive, assim, essa possibilidade que a população deu para nós e é motivo de muita honra, assim, cara, é muito legal. Sim. É muito gratificante tu passar, tu conseguir tocar, assim, na vida das pessoas, na vida da comunidade, é muito gratificante. E não é E aquela... a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Sim, e não é aquela questão de ter poder e exercer poder, não é isso, né? Não. É tu realmente compreender, se colocar no lugar do outro, Sim. e entender que tu realmente pode ajudar, pode servir o Sim. próximo. Como um garçom serve num restaurante, o prefeito serve a população Sim, também, exato. no que ele consegue, muitas vezes com a caneta, que tem muita assinatura lá também, né? Pelo amor de Deus. Não, mas agora é tudo eletrônico, meu. É? Tô me adaptando a esse troço Graças a também. Deus. Só lá. Graças a Deus, que é papel pra assinar o dia inteiro, né? Começou agora é só processo eletrônico, só senha e... Mas então, Mas são uns quantos. o que eu quis antes dizer é que, assim, teve uma conexão muito forte feita com o governo estadual, que o Sim. Leite também era o mesmo período e agora também foi reeleito, né? Então, me parece, e isso é só uma opinião minha, assim, pelo que eu vejo de fora, mas parece que ele tem um certo carinho, assim, por Lajeado, pela nossa região, e muito disso foi graças ao teu governo também, foi graças ao trabalho que vocês têm feito e trazer ele para perto também. Acho que isso é fundamental para o município, né? Como tu disse, a gente está lá entre os 4 primeiros colocados em várias coisas. Tu falou Sim. de um exemplo, mas são vários, né? Sendo aí que os outros são Caxias, Passo Fundo e Porto Alegre. Então, por isso que eu acho que o teu futuro político está garantido se tu quiser. Eu acho que, de alguma forma, tem brechas lá que tu com certeza preencheria com... Mas essas são situações, assim, que... Depende muito da situação de ter, de casal, o espaço com oportunidade. Então, eu não conto com isso, sabe? Eu realmente penso em fazer tudo de bom até 24. E se depois de 24 não continuar, volta a ser advogado. Não sei, eu não estava afim de advogar. Não? Tava. Mas também isso é... Vai virar treinador de futebol ou de basquete. Acho, né, cara? Vai botar lá, vai ser aqueles caras que vai... Agora eu vou treinar, como é que é? Time de criança agora, né? Tem um cara que depois que... vou me aposentar, vou virar treinador de time infantil. Quem sabe, né? As filhas lá jogando. Mas, gente, é isso. Eu acho que o bate-papo é esse, é leve, é pra ser isso mesmo. Eu acho um saco... Eu imagino que deve ser um saco ser político nessas horas, quando pensa, meu Deus, tem que dar mais uma entrevista. Não, então... cara, eu levo como bate-papo também. Todas as entrevistas, isso, assim, sim. Né? E eu acho que aqui em Lajeado também a gente está muito bem servido com a Independente, com a Hora, enfim, com todos os veículos. Eles são muito profissionais, eu vejo que tu tem uma conexão muito legal com eles também, de ser transparente. Respeito, de transparência, de aceitar crítica. Isso está aberto, né? Sim. Porque eles dão porrada, eles realmente questionar. dão. E é normal, acontece. Sim. Tu como político, tu sabe que tu vai apanhar de algum lado, mas também de outro tu vai colher os frutos, né, de um bom trabalho. Então, assim, acho que o Lajeado está sendo bem representado também na imprensa. E essa conexão eu acho legal também, que os próximos prefeitos
entendam isso que está sendo feito, que eles te liguem, como eu acredito que tu deve ter feito com o Schumacher, ou a própria Glaucia estando ali. Cara, tá o pepino, como é que eu faço para resolver? Então... tem muito assunto assim que a gente busca a palavra e o seu Cláudio, fui algumas vezes lá para tratar de diversos assuntos. E é muito legal essa mescla, assim, sabe, do jovem com a pessoa mais experiente, com uma pessoa que tem uma quilometragem, uma bagagem maior, daí o homem com a mulher. Essa troca de diferentes posições sobre o mesmo assunto, eles enriquecem o debate. A gente faz questão de ter tudo isso. E a gente agora vai começar a especular esse ano e ano que vem quem vem depois do Calmo, né? Lógico que eu não vou te perguntar também, porque vai ser outra coisa que eles vão te pentelhar daqui por diante, mas... Uma coisa é certa, né, cara? Eu não posso... Tu não pode, graças a Deus. Eu sou, acho que o único cidadão de Lajeado, a única certeza é que... que não vai ser tu. A não ser que mude a lei até lá, quando vê. Não vai. Mas, porque a gente falou na Glaucia, eu lembrei, entrevistei ela ano passado também, aliás, um ser humano incrível, e contou de toda a trajetória dela nascendo no meio da política, né? Cara, esse convite pra Glaucia ser vice-prefeita é muito engraçado, né, cara? Como é que foi isso aí, falando? Cara, nós tava numa... Em 2016, a gente tinha feito um grupo, assim, porque tinham várias vertentes para buscar uma candidatura a prefeito para apresentar uma proposta alternativa ao que então estava no governo. E aí a gente fez e combinou que seria feito pesquisa, e foi feito pesquisa, e aí o nome do Marcelo apareceu bem, então, não, tá. E o vice agora? Daí... eu não me sinto confortável. Eu não. E aí o perfil não fechava e tal. E nós quebrando cabeça. E agora? Eu chamei ela de Tuta, né? Ô, Tuta! Peguei o telefone e liguei. Ô, Tuta, eu preciso falar contigo, tem que fazer um convite. Vamos concorrer junto? Quê? Deus o livre. Como? E aí foi indo. E a Glaucia é uma pessoa que ela agrega muito. Muito, eu imagino. Muito. É uma parceira, assim, pá. Ela tem uma calma, assim, que eu acho que tu também tem. São perfis diferentes. Não é nem fazer o trocadilho com o nome, mas então, tu é um cara calmo. Tu tem fogo na bota, eu já sou mais... Mas vocês têm uma forma uma sinergia, em primeiro lugar, e uma forma de lidar com algumas situações que me impressiona às vezes, assim, porque a gente vê muita gente estourando em situações, principalmente na frente de câmeras ou na frente dos microfones, e vocês têm sempre essa... Cara, tu sabe que a gente nunca se preparou para fazer uma apresentação. Pois não tem um trabalho lá de relações públicas, né? Tem, mas eles montam lá o troço, e tá, agora vamos apresentar, tá, vamos. Aí começa a passar e nós saímos falando, Que louco. Sem isso, combinar, tu fala isso, fala aquilo, tá, agora é tudo. E tem dados, e é legal, e dá certo. Sim, deu muito certo. Vocês são uma gestão muito orgânica, assim, muito natural. Eu acho que, bom, se estourar um dia não é problema, mas eu acho que a gente vê que tem paixão ali no que faz e são dois cidadãos em primeiro lugar. Eu acho que o prefeito, eu falo aqui na rádio que a gente tem que ser ouvinte em primeiro lugar. Porque se tu não ouve, como é que tu vai apresentar o tu é o teu primeiro ouvinte, né? Sim. Então pra vocês é a mesma coisa. O primeiro cidadão que tem que ser atendido é tu mesmo. Então tu vai falar assim, minha rua tá sem... A rua do cara tá sem luz. Não, você tem que ver se a tua primeiro tá também, né? Então assim, muita gente reclama, tá sem luz, tá sem não sei o quê. Tu tem que reclamar também. Tu chega lá na prefeitura e fala, gente, o que tá acontecendo? Né? Então eu sinto isso em vocês. Vocês são dois cidadãos lajadenses raiz, assim. Querendo lajadense. Querendo ser lajadense mesmo, né? Então, te agradecer, cara. Agradecer por aceitar o convite. Obrigado mesmo. Acho que as pessoas merecem conhecer também o outro lado do nosso prefeito, conhecer o lado humano, saber que tem um ser humano. Aliás, sigam ele lá, @Marcelo Calmo. 11. Que é o número que eu jogo no futebol também. Tu sabe, tu botou por minha causa. Tu sonhou comigo depois do jogo contra mim lá. Não? Tá Olha bom. lá. Tem o tipo do Romário, né? Tem só o tamanho, né? Eu também nasci no Rio também. Mas, Marcelo, mesmo, obrigado, cara. Parabéns mais uma vez pela tua gestão. A gente só imagina, né, Lê? Não tem como imaginar como estar nesse cargo com tanta pressão, pegar um histórico de uma cidade que já vinha crescendo desde sempre, e ter que manter, ter que melhorar outras coisas. Deve ser uma pressão imensa, dormir deve ser um tédio. Eu durmo super bem. Sem tomar nada. Um chazinho de camomila. A única coisa que eu não abro mão agora é meu CPAP.
Que é isso que eu nem sei o que é isso? Esse papi vai chegar até o dia. É um remédio isso? A mulher me dava um cutucão quando eu andava roncando demais, né, meu? Daí eu fui comprar aquele troço lá de... Ah, que tu bota no nariz? Pá, é um espetáculo. É mesmo? Aí, fizemos um merchan aqui. Olha já. aí, ó. Eu não sabia, cara. Mas aí dorme que é uma beleza, né? É uma beleza, porque teu corpo oxigena correto e constantemente. Então, tu acorda muito mais. Ah, que legal. Renovado. Sim, e o sono é fundamental para ter um dia, né? fundamental. Então tá, falamos aqui com o nosso querido Marcelo gente. Calmo, prefeito de Lajeado, e jogador, advogado, um monte de coisa. Pai de 3 meninas. São 3 meninas? Eu digo sempre, cara. Que Cara, isso? tu tem 3 meninos. Eu digo, cara, e a mais velha me incomoda, me incomoda. Os caras, puta, é verdade. Quantos anos tem a mais velha? A mais velha tem 42. É a mãe das gurias. As gurias a gente dá jeito. Agora a mãe das A mãe é mais difícil. Beijo, Aline. Então tá, Aline Calmo também, quem quiser seguir ela lá, né? Acho que é @Aline Calmo, provavelmente. Não sei, aí. a gente também não sabe. Mas enfim, fechamos aqui a nossa entrevista. Voltamos na semana que vem com mais uma personalidade da nossa região. Esse foi o nosso querido Marcelo Calmo, que tá em casa. Sempre quiser voltar, chega aqui a próxima vez pra tomar uma com a gente. Valeu. Valeu, Pode prefeito. deixar. Abraço. Obrigadão, velho.